Aconteceu de novo e o SEA confirma alerta da Rural Business para o mercado da soja. Quer saber o que mostraram os novos números do relatório divulgado ontem e que tem total ligação com seu bolso? Para o milho, o SEA elevou pelo segundo mês seguido a sua previsão de estoques de milho, não só para o Brasil, mas para todo o mundo, não é mesmo? Pois a equipe de grãos vai te contar o que realmente aconteceu. Informação que você não encontra divulgada de graça por aí. Se você opera com café, nós vamos te contar qual é a caixinha de surpresa deste mercado que está ativa. Na proteína animal, será que a nossa equipe de pecuária acertou nas projeções para exportação e importação de carne suína no primeiro trimestre deste ano? E para as movimentações de leite, o nosso prognóstico também se confirmou ou não? E mais, produtor de gado dos Estados Unidos investe pesado em contratos de boi na Bolsa de Chicago? E aqui no Brasil, hein? Qual é a sua aposta? Eu garanto que a resposta vai te surpreender. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora na edição desta sexta-feira, 10 de abril de 2026, na Rural Business TV, o seu encontro diário com informação profissional no agronegócio e que começa logo depois da vinheta. O amanhã do agronegócio, hoje. Pois bem, antes de eu trazer aqui os alertas de mercado para você, das equipes de grãos e pecuária na nossa plataforma RB Pro Mais, eu quero falar com você que está chegando só agora por aqui. Você sabia que a Rural Business está há 36 anos no mercado como líder no setor de informação investigativa? Sim, nós não começamos ontem, não. Somos uma agência de inteligência voltada 100% para o agronegócio. O nosso maior objetivo é gerar informações e dados estratégicos, ler cenários e entregar de forma rápida e organizada um conteúdo relevante para tomadas de decisões, identificando os riscos e as oportunidades e, assim, melhorando a margem de lucro dos nossos assinantes. Essa tem sido a missão da Rural Business há quase 4 décadas. Então, eu te convido a vir para o time daqueles que já entenderam que só a informação profissional é que gera ganhos reais no agronegócio. Então, conheça as nossas plataformas de informação RB Pro e RB Pro Mais. E agora sim, eu vou te dar uma amostra do que são essas plataformas na mais completa plataforma da Rural Business, que é a RB Pro Mais, porque nós vamos conferir quais são os alertas das equipes de grãos e de pecuária para você que opera no agronegócio. Então, vamos lá? Qual estado operou com a maior diferença entre o preço pago no boi e na vaca gorda? É um alerta publicado na manhã desta sexta-feira, às 8 horas e 33 minutos. E vamos abrir aqui comigo o texto para saber o seguinte: tomando como referência animais de classificação BB, ou seja, de boa terminação e boa logística, a equipe de pecuária de corte da Rural Business comparou o preço médio à vista das duas matérias-primas para o mês de março, com igual realidade em 2025. E o que nós temos é o seguinte: aqui você tem já o estudo gráfico. A diferença, a maior diferença, colocando os 5 primeiros aqui, em março de 2026, foi vista no Maranhão, 8% de diferença de preço entre o boi gordo e a vaca gorda. Pará, 6,9%, Tocantins, 6,1%, Minas Gerais e Rio de Janeiro na casa de 5,8% e 5,6%, respectivamente. E aí você tem o boi e a vaca gorda para março de 2025. Você vê aí que Maranhão continuava, no topo do ranking com maior diferença, só que a diferença no ano passado, em março, era maior, 12,8%. Este ano caiu para 8%. Tocantins, que este ano está em terceiro lugar,
Ano passado era o vice-líder de maior diferença, 7,7%. Este ano, 6,1%. Pará, que este ano está em segundo, ano passado ocupava a terceira posição. Também 7,6% a diferença de preço do boi para a vaca gorda no estado e este ano 6,9%. Rio de Janeiro, que ocupava aí o quarto lugar, tinha uma diferença de 6,3%. Este ano, 5,6%. E São Paulo, que este ano nem aparece no ranking dos 5 primeiros, tá? Tinha uma diferença aí de 5,9% do valor pago entre o boi e a vaca gorda. É muito importante você ter a dimensão aí do que está acontecendo e você tem aqui a planilha, né, detalhada, são 14 estados investigados diariamente pela equipe de pecuária da Rural Business, onde você confere, né, a diferença de preço e os valores e o percentual de diferença entre a arroba do boi gordo e da vaca gorda nos estados brasileiros em 2026, março, e também em 2025. Este é o primeiro alerta que eu trago para você da equipe de pecuária aqui da Rural Business, seguindo nos nossos alertas na plataforma RB Pro Mais. Alerta de mercado, é bom saber disso, onde a média de preço do boi gordo foi mais alta no mês de março. Você está vendo aí, sempre que finaliza o mês, a equipe de pecuária aqui da Rural Business traz para você balanços e quando é final de trimestre também apresenta para você estes balanços. Então vamos abrir aqui comigo este alerta publicado às 8h19 da manhã desta sexta-feira, que diz o seguinte: o estudo, né, apresenta o resultado aos nossos assinantes com base no preço médio de um boi gordo de 18 arrobas com boa terminação e boa logística no terceiro mês deste ano. E aqui estão os estados brasileiros investigados pela Rural Business e mostra que a maior média de preço pago à vista para o boi gordo em março de 26 foi visto em São Paulo, R$ 374,90, seguido pelo Paraná, com R$ 371,87 por arroba, Santa Catarina, R$ 369,61, Mato Grosso, R$ 363,81 e Rio de Janeiro, R$ 360,74. E aqui você tem o comparativo com março de 2025. Veja só a diferença de preço de março do ano passado para este ano. R$ 339,00 era lá no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul nem aparece nos 5 estados aí com maior preço médio à vista para a arroba do boi gordo. Paraná, São Paulo, né, que ocupa a primeira posição no ranking deste mês de março, estava com a arroba na média em março do ano passado a 337,23, 374,90 agora em março de 26. Santa Catarina estava em março passado 334,19. Este ano, R$ 369,61. O Paraná estava 328,35. Este ano, 371,87. E o Mato Grosso, 326,45 em março passado, para a arroba do boi gordo. E este ano, agora março deste ano, R$ 363,81. E aqui você tem novamente a planilha que te dá de forma exclusiva a visualização da diferença desses preços e o percentual também da diferença nesses estados investigados pela Rural Business, pela equipe de pecuária aqui da Rural Business. E mais um levantamento trazendo de forma regional para você, o indicador Boi Magro Minas Gerais registrou alta de quase 25% em um ano. Vamos abrir aqui junto comigo para você poder avaliar melhor essa informação. O indicador Boi Magro Minas Gerais encerrou a última quinta-feira no patamar de R$ 4.850 por cabeça. Em um ano, e aqui você tem a visualização gráfica, a valorização supera os 24% e 18,3% se comparado com 5 anos atrás, em 9 de abril de 2022, quando o animal era negociado por R$ 4.100.
Então está aqui mais uma investigação exclusiva, um alerta que traz para você nesta informação, você que opera com gado em Minas Gerais. Vamos agora saber quais são os destaques da equipe de grãos aqui da Rural Business. E eu vou aqui na plataforma RB Pro Mais e só uma olhadinha, você olha aqui, né? Eu configuro, você tem essa liberdade também nas plataformas RB Pro e RB Pro Mais de configurar da melhor forma para que visualmente você já identifique aquela informação que mais te interessa. Então, se você opera majoritariamente com o mercado de pecuária, eu coloquei aqui na minha plataforma os alertas em vermelho. Chegou um alerta em vermelho ali, eu já sei que se refere à pecuária, à proteína animal. Quando eu tenho o alerta em amarelo, eu já sei que são os grãos. Então, visualmente já me desperta ali a atenção e eu vou para o mercado que eu mais tenho interesse. Então, vamos aqui saber quais são os alertas destacados pela equipe de grãos, agora aqui da Rural Business. Abastecimento de trigo, conheça a verdade para não ser enganado. E nem tudo que parece é. Vamos abrir aqui este alerta da equipe de grãos. A Rural Business disponibilizou, hoje, 10 de abril, uma nova análise de mercado aos seus assinantes com o seguinte alerta: conheça a verdade sobre o abastecimento mundial de trigo para não ser enganado. E aqui a ordem é enfatizar que a produção mundial não para de crescer, o que não deixa de ser verdade. A atual temporada 25-26 confirma o 7º recorde consecutivo, segundo números atualizados do USDA, que é o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. No entanto, especialistas aqui da Rural Business destacam que existe um outro lado desta mesma história que ninguém faz questão de contar, o que mostra que o mundo já consome 68 milhões de toneladas de trigo por mês, 2.270.000 toneladas a cada dia. Olha a dimensão disso. Ou então, 94 mil toneladas de trigo a cada hora. Isso significa que a cada 3 dias é consumido ao redor do planeta o equivalente à produção inteira de trigo do Brasil. Você sabia disso? Pois é. Só que ninguém faz questão de que este pequeno detalhe venha à tona. E aí? Eu não vou continuar esse alerta, não, porque eu quero que você acesse a análise de mercado de trigo que está no ar disponível para os nossos assinantes e que aprofunda toda esta avaliação profissional feita de maneira única, como sempre faz a Rural Business há 36 anos, para esse mercado do trigo. Os novos números disponibilizados pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, publicados ontem, o relatório de oferta e demanda aguardadíssimo pelo mercado e que a equipe de grãos avalia com lupa. Mas para te mostrar, principalmente, não só o que os números ali revelam, mas o que está por trás desses números. Quais são os alertas que você precisa ficar ligado? Quais são as informações que estão subentendidas e que na imprensa dita especializada você não vai encontrar? É só aqui na Rural Business. Então, este é o alerta para o mercado do trigo e que interessa a você que opera com grãos de maneira geral. Vamos aqui falar agora de mais um alerta. Farelo dispara de preço em Chicago com aquecimento da demanda e puxa a soja para o alto. Vai ou racha? Vamos abrir aqui juntos este alerta disponibilizado para os nossos assinantes nas plataformas RB Pro e RB Pro Mais, às 9h47 da manhã desta sexta-feira, 10 de abril. A equipe de grãos da Rural Business vem há tempos chamando a atenção dos assinantes para a disparidade de preços vivida pelo complexo soja. E o resultado está aí. E olha, isso tem sido feito cotidianamente nas análises de mercado da Rural Business. Por isso é que é crucial você acompanhar diariamente esse mercado. E não acompanhar hoje, dali a 4, 5 dias voltar e ver o que está acontecendo. Não, é diariamente, porque as surpresas são diárias. O mundo está aproveitando as pechinchas para elevar suas compras. E os investidores correndo para inverter suas posições a fim de fazer dinheiro vendendo óleo para investir no farelo. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, USDA, confirmou na manhã desta sexta-feira, 10 de abril, nova venda diária de exportação de 100 mil toneladas de farelo de soja para a Itália, coisa que não acontecia faz tempo.
além de novo negócio envolvendo 125.640 toneladas de milho para destinos não declarados. Tudo com entrega ainda nesta temporada de 2025-26. Às 10h42, pelo horário de Brasília, o farelo com vencimento em maio deste ano já subiu 3,81% na Bolsa de Chicago. Alta que para julho de 26 beirava a casa de 3%. Isso fez puxar a soja também para o alto. E aí você acompanha na análise de mercado da Rural Business, que será apresentada logo mais, tanto em texto quanto em vídeo, para ver como as coisas rolaram e as novidades que estão levando o complexo soja a viver tais mudanças. Então, neste alerta aqui, veja só, um único alerta, a quantidade de informação que você tem acesso. Fala, por exemplo, às 10h42 da manhã de hoje, pelo horário de Brasília, o farelo, com vencimento em maio, já subia 3,81% na Bolsa de Chicago. Alta que, para o contrato com vencimento em julho, beirava a casa de 3%. Farelo de soja, certo? Então, nós vamos aqui, vou fechar esse alerta, porque na RB Pro Mais você tem acesso à Bolsa de Chicago. E eu vou aqui, você tem na tela a Bolsa de Chicago online, portanto, tem um delay aí de alguns minutos para a gente conferir juntos agora, neste momento, nós estamos gravando a Rural Business TV, como está operando o farelo de soja na Bolsa de Chicago. Aqui, tudo verde. Você pode conferir os contratos com vencimento em maio, julho, agosto, setembro, outubro e dezembro. Todos eles com alta. Então, portanto, o alerta aqui da equipe de grãos da Rural Business que isso está alavancando também a soja. É fundamental você ter consciência do seguinte, as bolsas, elas operam com especulação, certo? Você acompanhar o que está acontecendo com a bolsa é fundamental, é importante, mas o mais importante, aquilo que você precisa ter gravado na sua memória, é o que acontece no chão do mercado. É isso que vai te dar fundamento e é o que a Rural Business lê todos os dias, ela interpreta, ela lê o mercado, interpreta e traz para você essas informações. Então, o que acontece nas bolsas é um movimento especulativo de alta ou de baixa, muitas vezes gerado aí por quem precisa comprar a sua produção, meu amigo, o mais barato possível. Então, confie nos fundamentos. Por isso que é fundamental acompanhar as análises de mercado publicadas diariamente aqui na Rural Business. Então, vamos continuar aqui mais um alerta disponibilizado para você aqui na plataforma RB Pro Mais da Rural Business. Números confirmam, seca perde força nos Estados Unidos e com vontade. O plantio 2026-27, um alerta publicado logo no início da manhã, às 6h22, ou seja, amanheceu, você já tem informação fresquinha para você já tomar o seu café da manhã se informando com a Rural Business. Em investigação exclusiva, a equipe de grãos da Rural Business confirmou que a seca vem perdendo força de forma expressiva nas maiores áreas de produção de soja e milho dos Estados Unidos, o que amplia as chances de um plantio rápido e sem entraves para a nova safra 26-27, algo nada favorável para os preços. Em apenas um mês, a somatória de áreas com seca moderada, que é o primeiro grau de uma escala que chega até 4, em apenas um mês, recuou quase 23 pontos percentuais, de 38% para apenas 15%. Em Iowa e Illinois, estados que esperam destinar 18 milhões de toneladas ao cultivo de milho e soja e responderem sozinhos por 1/4 da safra conjunta dessas duas culturas em solo americano, viram as áreas consideradas com seca severa retroagirem em 26 e 75 pontos percentuais, respectivamente. Illinois, por exemplo, lembra que a equipe de grãos, que tinha 83% do seu território tomado por seca severa, hoje caiu para 8%, mostrando que as chuvas estão caindo e fazendo a sua parte. E a Rural Business convida você, que tem seu caixa lastreado ao agronegócio aqui na América do Sul, para acompanhar as análises diárias de mercado aqui da equipe de grãos da Rural Business, publicadas em texto
e também em vídeo. Em texto você tem ela mais cedo, logo no começo da tarde, e em vídeo um pouquinho mais tarde, quando a gente grava aqui no estúdio da Rural Business para levar até você todas as informações. E falando justamente de clima, se você for aqui na sua plataforma, vem aqui junto comigo, nesse ícone aqui embaixo, olha, você vai ter um acompanhamento do que está acontecendo com o clima no Brasil, na Argentina, América do Sul e Estados Unidos. Então, vamos aqui, olha, veja só, a disponibilidade de água no solo, você tem os períodos aí, previsão de chuva para 7 a 13 de abril, previsão de chuva para um período mais alongado, de 14 a 20 de abril, períodos, chuva acumulada no intervalo de 31 de março a 6 de abril, anomalia de chuva também aqui no Brasil, chuva acumulada para vários períodos, e aqui, América do Sul, onde você tem previsão de chuva, anomalia de chuva, e você tem aqui o que nós estávamos falando agora há pouco, dos Estados Unidos. Veja só, chegando aqui, previsão de chuva para 7 a 13 de abril, anomalia de chuva. E aqui você tem para 14 e 20 de abril, veja só, tudo verdinho aí, que nós acabamos de falar, as chuvas previstas para este período nos Estados Unidos. E olha só, tudo branquinho aqui no cinturão de produção de grãos dos Estados Unidos, ou seja, não tem anomalia de chuva. Então, isso é informação profissional para você que opera com grãos aqui no Brasil, na América do Sul, precisa acompanhar. E como eu disse, a Rural Business há 36 anos opera de lupa, vendo de lupa esse mercado para trazer para você o que de fato está acontecendo e que você não vai encontrar na mídia comercial, inclusive naquela dita especializada em agronegócio. Pode ficar tranquilo que você não vai encontrar. É aqui que você tem essas informações. Vamos a um rápido intervalo para eu tomar uma aguinha rapidinho, porque na volta eu trago os assuntos abordados nas análises de mercado de soja, milho, café, gado gordo, suíno e também leite. O Brasil de 2026 não vai esperar você se preparar. Economia instável, eleições decisivas e uma geopolítica em ebulição. Na Masterclass Brasil 2026, os vetores da incerteza, você entende o que realmente está em jogo e principalmente vai saber como se proteger. Análise profunda de economia, política e geopolítica, com projeções reais, cenários prováveis e estratégias práticas para defender patrimônio e tomar decisões com segurança. Menos achismo e mais método. Menos ruído, mais clareza. Se 2026 vai ser incerto, a sua preparação não precisa ser. Por isso, inscreva-se já. Se antecipe, se proteja, decida melhor. Estamos de volta com mais informação aqui na Rural Business TV, o seu encontro diário com a informação profissional do agronegócio. E nós vamos trazer até você agora quais são os destaques das análises de mercado publicadas tanto em texto quanto em vídeo pelas equipes de pecuária de corte e de grãos da Rural Business. E vamos começar com a análise de mercado do milho. Olha, não há nada mais gratificante do que ter informação profissional nas mãos e malícia para avaliar o seu negócio como ele é. E não como os outros querem que você enxergue, muitas vezes para tirar proveito da situação. E a equipe de grãos aqui da Rural Business já vem alertando os assinantes faz tempo que o mercado do milho vive um momento muito delicado, pois o único país que tem excedente de produção para garantir parte da demanda mundial, que é os Estados Unidos, espera reduzir a área de plantio esse ano. E o segundo colocado no ranking de exportação e terceiro na produção, quem é? É o Brasil. Para quem o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, USDA, na sigla em inglês, deu uma leve mexida no quadro de oferta e demanda em seu novo relatório, apresentado ontem, dia 9 de abril, para mostrar o cenário de abastecimento mais frouxo, algo repetido sistematicamente para tirar um pouco o peso dessa informação. E a Rural Business vai mostrar cada detalhe do que vem acontecendo em sua análise de mercado,
que já vai deixar aqui uma informação que talvez você não tenha. Desde que começou a apresentar seus números para a atual safra de 2025-26, em maio do ano passado, o USDA mais que dobrou a sua previsão para os estoques de milho aqui do Brasil. A produção aumentou para que isso acontecesse? Que nada, em apenas 1 milhão de toneladas. Então a demanda caiu? Também não. Foi ampliada em 3 milhões de toneladas ao longo desses 12 meses. Então, o que é que está acontecendo, hein? É isso que você encontra na análise que aprofunda a investigação dos números divulgados ontem e que justamente você tem nesta análise que está publicada em texto e em vídeo. Milho, qual é, USDA? Tá querendo me enganar? Eu acho que esse título já indica bastante coisa que você precisa conhecer, não é não? E por falar em milho, aqui na RB Pro Mais, você confere também como está operando a Bolsa de Chicago neste momento. Eu já estou com a plataforma aqui aberta e você vê, por exemplo, que neste momento que nós estamos gravando a Rural Business TV, os contratos com todos os vencimentos, maio, julho, setembro e dezembro, estão em queda, né? 4,42 por bushel para o vencimento em maio, 4,52 com vencimento em julho, 4,57 vencimento em setembro, 4,72 vencimento em dezembro. E aí, tudo vermelhinho, tudo em queda. Lembrando a você, é fundamental acompanhar, claro, é importante acompanhar como é que está o mercado, mas não se esqueça, o mercado futuro, mas não se esqueça que são movimentos especulativos. Tem gente que ganha na alta, tem gente que ganha na queda, mas você opera no chão do mercado e é lá que estão os fundamentos reais, aqueles que vão impactar diretamente o seu bolso. E é nas análises que você encontra essa informação. Vamos conferir agora o que traz a nossa equipe de grãos para o mercado da soja. Meu amigo bingo, o alerta da Rural Business se confirmou. Mas o recado que vem por trás dos novos números divulgados no relatório de oferta e demanda do USDA nesta quinta-feira, 9 de abril, é ainda mais pesado. Enquanto muita gente olha só para o aumento da demanda nos Estados Unidos, a Rural Business alerta para o movimento que quase ninguém enxerga. Eles estão fortalecendo a própria indústria e, aos poucos, redesenhando o jogo global da soja. E sabe o que isso significa na prática? Mais consumo interno por lá, passando de 74 milhões de toneladas, enquanto que, ao mesmo tempo, enfraquecimento claro nas exportações americanas. Nessa análise, a equipe de grãos aprofunda uma questão crucial para a sojicultura brasileira. Enquanto os Estados Unidos reorganizam o tabuleiro, o Brasil caminha para exportar algo próximo de 115 milhões de toneladas e cada vez mais dependente de um único comprador, a China. E é aqui que o sinal de alerta se acende. Porque, ao mesmo tempo em que garantimos o escoamento, estamos abrindo mão de força interna e ficando expostos a decisões geopolíticas que não controlamos. E tem mais, os chineses hoje estão muito mais preparados, com estoques elevados e estratégia definida. Ou seja, não dependem de nós como antes. E o que acontece se a China mudar de rota de repente? E se essa dependência virar problema justamente quando você mais precisa vender? Será que estamos caminhando para repetir ou piorar os erros do passado? No que depender da Rural Business, você que opera na produção de soja aqui do Brasil terá todos os fundamentos e informação profissional para tomar a melhor decisão neste momento delicado e desafiador. E começa por assinar um dos pacotes de informação e acompanhar esta e todas as análises diárias de mercado, porque é o seu bolso que será afetado, com certeza. E por falar em soja, também vamos conferir como está operando neste momento a Bolsa de Chicago para o mercado da soja. Veja só, tudo verdinho. Os contratos com maio, julho, agosto, setembro, novembro operando em alta. O com vencimento em maio agora deste ano, 11,74 por bushel, alta de 8,75 no dia. 11,89 por bushel com vencimento em julho. Agosto, 11,82. Setembro, 11,58 por bushel. E novembro, o contrato que vence em novembro desse ano, 11,58 por bushel.
e você tem um acompanhamento online da Bolsa de Chicago aqui na Rural Business. Lembrando, né, que o importante são as informações que você tem nas análises de mercado e você acompanha o movimento online da Bolsa de Chicago com defasagem aí de alguns minutos também na RB Pro Mais. Vamos agora falar de café? Você sabe quais são as duas certezas para os próximos movimentos do mercado do café? E que, por motivos óbvios, a turma que precisa comprar a sua produção o mais barato possível já sabe, mas não vai te contar de jeito nenhum? Será que a pressão negativa sobre as cotações está baseada em fundamentos claros ou é estratégia de comprador? E as exportações de café a partir do Brasil no mês de março? Aumentaram ou diminuíram? Pois nós te contamos tudo na análise que está no ar e que tem o título Não esqueça, a caixinha de surpresa do mercado de café está ativa. E por falar nisso, vamos na B3? Até a B3 aqui na plataforma RB Pro Mais, saber como é que está operando neste momento o mercado do café. Eu vou ampliar para você na tela, aqui a B3, onde a gente tem o café Conilon. Vamos saber aqui no período de um mês, a saca de café Conilon Mercado Futuro, R$ 896,22. Queda no mês de 27,46%, ou menos R$ 405 a saca, por saca, perdão. 3 meses nós temos aí, né? Também você continua avaliando e um ano você vê já ampliando aí a sua visão de mercado, você tem a informação deste momento de como está operando o mercado futuro do café Conilon. Vamos aqui para o Arábica. Eu estou na B3 trazendo para você a fotografia do momento do mercado futuro de café Arábica, 337,50, isso em dólar, a saca de 60 quilos no dia, portanto está em alta neste momento. Vamos ampliar a nossa investigação no mercado futuro B3 para o café Arábica, onde você acompanha aí, neste caso, uma queda de 4,11% no mês. Vamos ampliar aqui ainda mais para um ano. Olha só, movimento de sobe e desce aqui, lembrando, né? Lembrando a você que opera nesse mercado que a bolsa, ela entrega especulação, meu amigo, e muitas vezes, né, de quem precisa comprar a sua produção o mais barato possível. Então, investigue, acompanhe, use essa ferramenta disponibilizada pela Rural Business para você na plataforma RB Pro Mais, que é a mais completa disponibilizada no mercado para você que opera no agronegócio, porque justamente você tem acesso às bolsas, as principais bolsas, como a B3, que eu acabei de mostrar aqui no mercado do café, e também a Bolsa de Chicago. Porém, todavia, contudo, é fundamental lembrar que é no chão do mercado que a realidade acontece. Então, vamos agora falar de proteína animal? E a nossa equipe de pecuária de corte chama a sua atenção para uma curiosidade neste segmento. Tem muita gente no Brasil acreditando que nos Estados Unidos todo pecuarista opera pesado na Bolsa de Chicago. Mas será que é isso mesmo? Você arriscaria dizer quantos contratos futuros de boi são negociados por lá, na Bolsa de Chicago? E aqui na B3, no Brasil? Olha, conhecer essa realidade certamente te fará enxergar o mercado de outra maneira. Afinal, por que existe tanta gente tentando te convencer, né, produtor brasileiro, a entrar nesse tipo de operação? Será que é para te gerar lucro ou é para lucrar em cima de você, hein? Será que você está tomando a decisão com base em informação ou em narrativa, em mercado especulativo? Essa análise que está no ar tem este título aqui: Produtor de gado dos Estados Unidos opera na Bolsa? Essa análise vai abrir seus olhos. E justamente por falar nisso, e vamos aqui então. E aqui está, boi B3 neste momento, R$ 364,40, variação de 0,25 ou 0,07%.
O mercado abriu a 364,50, portanto, neste momento, queda desde a abertura. Então, você confere aqui, né, a B3 na nossa plataforma RB Pro Mais. E com este valor indicado aqui na B3 para contrato futuro, você tem noção do quanto a especulação está rolando solta, né? Porque o mercado físico mostra outros valores. Por isso que é fundamental acompanhar as análises de mercado, para você fazer justamente o contraponto e enxergar que a realidade vem justamente dos fundamentos que a Rural Business te apresenta todos os dias em nossas análises. Vamos continuar falando de proteína animal? Nós vamos trazer os números das importações e exportações de carne suína dos frigoríficos em operação aqui no Brasil no primeiro trimestre deste ano, na análise que está no ar em nossas plataformas em texto e em vídeo. E responder a seguinte pergunta: será que os alertas feitos por nossa equipe de pecuária de que seriam batidos novos recordes estavam corretos? Está tudo lá, em texto e em vídeo para você. E justamente esse é o título da análise de mercado de suíno. Exportação e importação carne suína. Nossos alertas estavam certos? Confira. Vamos falar agora de leite. Quem opera no segmento de pecuária leiteira precisa saber como estão as importações e exportações. E na análise que está no ar em nossas plataformas, você terá acesso a um estudo exclusivo do resultado de março e também do fechamento do primeiro trimestre de 2026. Será que as projeções da nossa equipe de pecuária se confirmaram mais uma vez? Não perca a oportunidade de conhecer o poder da informação profissional aqui da Rural Business, que antecipa os cenários e te dá tempo hábil para elaborar a melhor estratégia de negócio, garantindo margem de lucro no seu bolso, porque é isso que é importante, não é? E você confere nesta análise que está publicada em nossas plataformas, Leite Brasil. Como antecipado, estamos importando mais e exportando menos. Confira todos os números e a nossa visão única de mercado da equipe de pecuária aqui da Rural Business. Vamos a um rapidíssimo intervalo para voltarmos no terceiro e último bloco da Rural Business TV para falar de sucessão familiar no agronegócio. Tema que tem ganho muita relevância diante da reforma tributária. Você que é do agronegócio, já pensou em receber as principais informações do seu mercado resumidas diariamente em um só lugar? Seria ótimo, não é? Pois é exatamente isso que a Rural Business faz. A Rural Business produz diariamente as análises de mercado que reúnem os fatos mais importantes e que vão impactar diretamente o mercado em que você atua. Tudo de forma simples, sem enrolação e com a isenção e independência que já são a marca da Rural Business. E você recebe todo este conteúdo exclusivo direto no seu celular, em formato de vídeo e texto. E você também tem acesso a um completo banco de cotações, gráficos e muitas outras ferramentas exclusivas. Tudo isso num único app. Otimize seu tempo e aumente o seu lucro com as informações profissionais da Rural Business. Estamos de volta com a Rural Business TV, terceiro e último bloco para você nesta sexta-feira, 10 de abril de 2026. E olha, meu amigo, a reforma tributária, aprovada recentemente, tem mexido com todos os setores da economia. E o agronegócio, é claro, não ficou imune. Ao contrário, está sendo muito impactado. E uma das áreas mais impactadas é a sucessão familiar. E sobre este assunto, eu conversei com um advogado especializado em planejamento sucessório e tributário, Wagner Reichert. E você confere mais um trecho desse bate-papo que eu tenho certeza vai esclarecer muitas dúvidas. Quer dizer, no CPF e na pessoa jurídica, né? Você estava comentando aquela família lá que estava em pé de guerra. Como é que se resolveu? Voltar a falar? Como é que vocês solucionaram aquele caso? Então, por isso que eu fiz essa explicação ali dos cenários. Quando nós apresentamos os cenários, tá? Quando seria uma briga judicial, a transferência em vida e o planejamento sucessório, os filhos já pararam para participar de uma reunião em conjunto. Tá? Então, o interesse por briga já não existia mais entre eles. Tá? Então, quando ia ficar muito caro, né?
quando bate a água, quando dói no bolso, tá? Aí as famílias começam a tirar um tempo para resolver um problema que talvez possa custar muito caro lá na sequência. Tá? Então, naquela situação ali, na apresentação dos números, nós já terminamos com a briga familiar. Tá? Aí foi feito todo o trabalho, foi feita a doação das cotas, nós conseguimos executar o trabalho antes do falecimento do patriarca. Infelizmente, acabou acontecendo o falecimento, né, do nosso cliente em razão dessa doença grave, que é muito normal hoje em muitas famílias. Hoje, infelizmente, o câncer aí tem tomado dimensões aí numa proporção aí gigantesca. Então, muitas famílias enfrentam esse problema, estão enfrentando no momento que nós atendemos no Brasil inteiro. E tem várias situações complexas, inclusive com filhos também. Às vezes o sucessor está com problemas seríssimos de saúde, e aí isso é uma outra situação que a gente precisa analisar. Então, naquele caso específico, tá, a família conseguiu resolver toda a parte patrimonial em vida, ter um custo financeiro menor, mas infelizmente não conseguiu manter o patriarca. Mas o que hoje, para nossa cliente lá, que a matriarca de todo esse patrimônio, ela falou que a maior virtude do trabalho que foi contratado não foi o financeiro, tá? Mas foi a harmonia familiar, poder passar um Natal agora com todos os filhos, poderem viajar juntos. Ela está tendo hoje uma convivência com os netos que ela não tinha anteriormente, né? E aí entra na parte documental também, que acaba corrigindo todo tipo de situação documental da família, porque aquela situação onde tem uma escritura que eu não registrei, tem uma área que eu preciso fazer georreferenciamento, o CAR não bate com algumas outras informações, isso tudo ele é corrigido dentro de um projeto de sucessão. Né? Então, é isso que se chama de logística tributária, que o Tax Group coloca, porque vocês têm ali no site de vocês, eu entrei, e é muito interessante, vocês dão um destaque muito grande a isso, a logística tributária. Ou seja, esse caso que você contou dessa família, ele é muito emblemático porque, infelizmente, é bastante comum. Por causa de um patrimônio, e olha que não precisa ser muito grande, né? Irmãos não se falam, ficam em pé de guerra, acabam comprometendo a saúde emocional da família, desemboca no patrimônio, né, da herança dos filhos e netos, ou seja, afeta absolutamente tudo. E aí, chegando uma empresa especializada para organizar toda essa parte documental e comprovando que, olha, fica mais barato para vocês organizarem, já foi consertando o resto, né? Isso que você falou, a matriarca falou, olha, o maior bem que eu recebi não foi a organização financeira, que é muito bom, óbvio, mas é a família de volta. E isso é realmente a maior herança, né? E aí você coloca o seguinte, no site de vocês está lá, a logística tributária. E aí eu pergunto, o quanto há de propriedades e proprietários rurais desorganizados, né, hoje? Se você puder traçar aí percentualmente, na percepção de vocês, o agronegócio hoje está mais desorganizado? Está mais organizado? Em que ponto, em que pé está se organizando nessa questão da reforma tributária que está batendo a porta, 2026 começa? Ele está bem organizado hoje, tá? Comparando com os anos anteriores, até pela exigência que teve aí em algumas situações de nota fiscal eletrônica, a necessidade de certificado digital, utilização do gov.br em algumas situações. Então ele ficou mais tecnológico, tá? Tanto é que ele está mais tecnológico que a juventude está retornando para o agronegócio, onde nós tivemos uma evasão um tempo atrás, né? Ninguém queria atuar no agronegócio naquele trabalho pesado. Então agora, com a utilização de drones, de uma tecnologia avançada aí em todo o maquinário agrícola, teve esse retorno, tá? Quando nós mencionamos ali de logística tributária, tem muitos cenários hoje que vão ser extintos aí com a reforma tributária, tá? A logística, muitas vezes, você explorar uma determinada atividade em uma região, ela trazia incentivos fiscais
Por exemplo, o ICMS, que daí vai ser unificada essa regra em âmbito nacional, então vai perder um pouco assim do sentido de você ter uma exploração do agro em regiões diferentes, né? Não, o agro em si, a maioria dos casos, ele teria um incentivo já maior, mas em outras atividades existia uma diferença gigantesca. Você ter talvez uma empresa no estado de Santa Catarina comparado, por exemplo, com o Paraná, por causa do incentivo fiscal. Então, a logística tributária nossa é justamente essa, é você desenvolver uma determinada atividade em pontos estratégicos para você ter um resultado financeiro mais barato. Tá? Vou dar um exemplo para ti. Nós tínhamos um serviço ali que dentro da nossa plataforma que chamava TaxLog. O TaxLog, se eu tivesse um produto aqui no Paraná e eu precisasse mandar esse produto lá para a Bahia, por exemplo, nós iríamos fazer o trajeto desse produto comparando a legislação, os convênios e os protocolos entre os estados para que essa mercadoria chegasse lá na Bahia com um custo mais barato, mesmo fazendo 2.000 quilômetros a mais. Tá? E aproveitando os benefícios entre os estados. Tá? Isso vai terminar agora com a reforma tributária. Como vai ter uma unificação de regras, então isso vai perder o sentido. Nós sabemos que o estado de Santa Catarina sempre foi um estado muito forte, porque ele tinha muito incentivo, tem muito incentivo fiscal. Então, com a transição agora, com a reforma tributária, nos primeiros anos isso vai permanecer, mas lá no final de 2033, essa regra já vai ser unificada, não vai mais... A competitividade, por exemplo, de uma empresa em Santa Catarina, com uma empresa que faz o mesmo produto em São Paulo, onde o consumo maior em São Paulo, vai ser uma competitividade assim desleal quase, porque vai ter o custo do frete que vai ser extremamente onerado, que vai dificultar a comercialização por essa empresa de Santa Catarina. Então a reforma tributária ela mudou a sistemática toda, ela está trazendo uma arrecadação maior para os estados de consumo. Então São Paulo vai sair muito fortalecido nessa operação toda, porque é hoje o estado maior consumidor. Então, nós que somos estados produtores, a gente vai sofrer uma perda grande nessa operação toda. Como é que vocês aí no Tax Group conseguem identificar, porque vocês estão em vários estados, né? Atuando em vários estados e atendem produtores aí das mais diversas áreas, de pecuária, de agricultura, com necessidades diferentes, tamanhos de propriedades diferentes, gente que negocia internacionalmente, gente que atua só aqui dentro do Brasil, só na sua região. Como que vocês atuam com essa diversidade e onde a tecnologia, a inteligência artificial entra para ajudar esses produtores? Eu sempre digo que nós somos um formigueiro. Tá? São várias formiguinhas, uma com especialidade em cada segmento, que se unem em prol de um só objetivo. Né? Então, nós procuramos, com a expertise de cada um dos nossos membros, que hoje são mais de 1.000 profissionais, nós temos mais de 220 escritórios em âmbito nacional, temos escritórios internacionais também. A soma de forças hoje faz com que nós tenhamos força em cada um dos segmentos, de todos os segmentos em âmbito nacional. Tá? Eu atuo mais no agronegócio, já uma expertise gigantesca nesse setor, nós movimentamos mais de 15 bilhões de patrimônio nesse segmento. O segmento do agronegócio ele é desafiador porque ele é complexo. Tá? Embora pareça ser simples, mas ele é complexo. E nós temos uma variedade de produtos gigantesca, então, e uma mudança de legislação que surgem 50 novas regras por dia. Então, é quase que humanamente impossível você ter uma atualização tributária e executar o serviço. Então, hoje nós temos uma equipe técnica que transforma toda mudança de legislação em banco de dados para fomentar o nosso sistema, para que eu, lá na linha de frente, possa aplicar para o meu cliente com efetividade e segurança jurídica. Tá? Então, nós estamos saindo agora do sistema tributário mais complexo do mundo para, a partir do ano que vem,
termos o sistema tributário mais caro do mundo. Tá? Então, Meu Deus. são dois extremos, né? Mas o que Mas é mais curioso vai continuar é sendo complexo, né? e vai continuar, vai amenizar, vai simplificar bastante coisa, né? Mas ele tem o prejudicial de ser o mais caro, né? O curioso é o seguinte, né? Quando você vai fazer algo que você precisa inovar, você normalmente tenta se espelhar em alguma referência, né? Eu acho que o Brasil pecou muito nessa parte. Eles deveriam ter feito a utilização de algo para aplicar aqui, o copiado de alguém que fosse pelo menos tivesse uma expertise grande no segmento que fosse viável tributariamente. Nós temos aqui o nosso vizinho aqui, o Paraguai, né, que possui uma tributação pequena, mas um recolhimento de imposto muito efetivo. Todo mundo, dificilmente alguém sonega imposto lá, porque é uma tributação acessível. Todo mundo consegue pagar o imposto que é instituído lá, né? A nossa atual reforma tributária ela foi espelhada na Índia, né? Então era muito mais perto nós termos nos espelhados aqui no Paraguai, né? Eles possuem um incentivo fiscal muito grande ali para as empresas que se instalam lá e fazem exportação, que é a Lei Maquila. Isso tem levado muitas indústrias aqui da nossa região, principalmente, para lá, né? Exato. Então, hoje, nós estamos fazendo aqui a política nacional, ela faz com que não só o agronegócio queiram sonegar, porque é muito caro, ninguém consegue diluir o custo tributário dentro do orçamento. Tá? Nós não temos uma margem hoje de lucro que justifique uma tributação no cenário que está hoje, e vai piorar a partir do ano que vem. Com quem eu converso sobre essa questão da reforma tributária, todos são unânimes em dizer, olha, vai piorar, vai ser muito caro, como você mesmo colocou, Wagner, vai ser o tributo mais caro do mundo, o imposto mais caro do mundo. Há alguma coisa boa nessa reforma tributária para o produtor rural, para quem opera no agronegócio? Se há, por favor, traga para a gente. Eu acho que a simplificação de alguns procedimentos vai facilitar. Tá? A reforma ela está trazendo a simplificação de alguns procedimentos, que isso é positivo. Porém, vai onerar mais. E não só na parte tributária. Vamos dar um exemplo ali para o agricultor. O agricultor ele não está acostumado, a maioria dos estados, dos municípios, hoje não estavam exigindo ainda no agronegócio a nota eletrônica. Então, a maioria dos clientes nossos aqui da região está acostumado com aquele bloco de nota que fica dentro do porta-luva do carro lá. Tá? Vai sair o caminhão para transportar o produto, ele está com o bloco lá, ele chega, entrega o produto, emite a nota, está tudo certo. Tá? Então, agora, além de um custo tributário mais alto, ele vai ter que ter tecnologia, ele vai ter que investir num software, tá? Para poder gerar essa nota fiscal eletrônica. Né? E aí vem a dúvida, o seguinte, tá, como que vai funcionar? Porque normalmente ele leva aquela contranota lá, entrega na cooperativa, onde ele entrega o produto, tem a contranota, depois quando ele vende o produto sai uma nota efetiva de quanto ele vendeu. Então, são dúvidas ainda que na prática nós vamos ter que ver como vai funcionar tudo para poder orientá-los depois. E certamente ele vai ter que investir numa tecnologia para facilitar essa emissão lá do local onde ele está, que normalmente não é dentro de um escritório onde você tem internet, onde você tem um computador que você consiga gerar isso. Então, ele vai ter que investir em tecnologia, que vai trazer um custo adicional, né? Aí nós vamos para um outro aspecto, que é a contabilidade. Então, nós entendemos já há muito tempo que a contabilidade se tornou o coração de tudo. Tá? Por quê? A informação que é transmitida para o fisco passa por eles. E a complexidade, a quantidade de obrigações acessórias é gigantesca. Então, hoje, os contadores, eles praticamente são funcionários do fisco, mas que são remunerados pelo contribuinte. Né? Uhum. Então, o contribuinte paga caro hoje para ter um profissional que presta serviço quase que integralmente para o fisco. Tá?
É mais ou menos esse o resumo. Tá? Só que a contabilidade agora, com a questão do split payment, que vai fazer uma forma de divisão da receita ali, por exemplo, uma nota fiscal de 100 mil reais, ele já vai dividir a parte do fisco, vai a parte para o fisco, e a outra para a empresa que vendeu o produto. Né? Então, esse controle todo vai ter que ser feito pela contabilidade, até para poder também ver a possibilidade da utilização dos créditos que isso vai gerar, mas vai trazer um trabalho adicional. E o contador provavelmente vai ter que investir em tecnologia também para poder fazer esse controle, que ele vai se tornar mais complexo. Então, esse custo ele vai ser repassado novamente para o agro, para o agricultor. Né? Então, além do custo direto, que é o imposto mais alto, nós vamos ter os custos indiretos, que é o investimento em tecnologia e num bom profissional, porque agora nós estamos chegando naquela fase assim que o profissional da área tributária, o profissional ali, a contabilidade, nós não podemos mais cometer erros. Tá? Não que seja normal errar, não, ninguém pode errar, mas agora o erro pode custar muito caro, porque tudo é tecnológico, tudo é informação precisa. Há 10 anos atrás, se tivesse um erro, talvez, de cálculo numa folha de pagamento, por exemplo, né, isso seria notado somente se tivesse uma auditoria dentro de uma empresa. Né? Hoje não, são uns centavinhos. Vou dar um exemplo ali, a venda de um imóvel. Quando a gente faz uma venda de um imóvel, nós vamos ter o que vendeu, fez a primeira declaração, vai informar o fisco sobre um número. Nós temos o comprador, que vai informar um valor também para o fisco. Nós temos o cartório, que fez a escritura pública, que vai informar o fisco a respeito de um valor. Nós temos o registro de imóveis, que vai informar o fisco a respeito de um valor. Nós temos o município, que gerou a guia de ITBI, que vai ter também uma informação do fisco. Então, nós temos pelo menos 5 cruzamentos de dados numa venda de um imóvel. Se ele fez a movimentação pelo banco, nós temos mais o banco que informa. Então, se o valor não for igual em todas essas operações, o próprio sistema já lança na lista vermelha lá daqueles que vão ser notificados. Tá? Ou ela de ofício já dispara o e-mail. Né? Não é mais uma pessoa física por trás que faz essa análise e o encaminhamento de um e-mail, enfim, de uma notificação. Né? É a tecnologia trabalhando já para que o contribuinte preste as informações de forma precisa. E no meio de tudo isso está a contabilidade, tá? Que tem que pegar as informações e levar para o fisco de forma ajustada. Aí vamos ali no agronegócio. Tá? Agora eu acho que a maioria dos agricultores vai se identificar com essa fase aqui. Nós chegamos lá no período de abril, de declaração de imposto de renda, 3 dias antes de entregar a contabilidade, e vencer o prazo da declaração de imposto de renda, chega o agricultor com a pastinha lá, cheia de nota, tá? Para fazer a declaração. O contador tem pouquíssimo tempo para fazer isso. Aí dá um imposto gigantesco. Na maioria das vezes o agricultor toma um susto na diferença de valor. Ele achou que tinha mais despesa, que não tem. Aí dá uma tributação alta. Ele quer omitir receita, coisa que é um risco gigantesco. Tá? Então, a mudança de cultura que eu falei lá no início, que a gente faz dentro das famílias, é o seguinte: é você fazer fechamento mensal, receita e despesa mensal, esse acompanhamento, para chegar lá em outubro, a família já saber quanto que ela vai pagar de imposto de renda na pessoa física e o que vai gastar de imposto na pessoa jurídica, ali está gastando já na pessoa jurídica até aquele período. Então, a mudança de cultura dentro do agronegócio ela é essencial, e a utilização de uma pessoa jurídica também, tá? Seja para gestão patrimonial, seja para utilização também na exploração do negócio. Então, por isso que eu mencionei lá no início da nossa conversa, Carmen, a necessidade da pejutização agora dentro do setor do agro também. E ficamos por aqui, encerrando a sexta-feira e a semana da Rural Business TV, o seu encontro diário com informação profissional no agronegócio. Mas as nossas plataformas RB Pro e RB Pro Mais continuam a todo vapor, trazendo os alertas de mercado e principalmente as análises diárias para os mercados de grãos e de pecuária.
municiando você de informação exclusiva para você poder antecipar a melhor estratégia e, claro, meu amigo, ter lucro na sua atividade, porque é isso que realmente importa. Nós encerramos por aqui, desejamos a você um ótimo final de semana e a promessa de nos encontrarmos aqui na próxima edição da Rural Business TV. Até lá!